Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lembrando que na última sexta-feira do mês nós vamos ter um tempo de oração aqui na igreja. É uma agenda nova, de toda a última sexta, às 8 horas, um tempo onde a gente vai se reunir para orar. Então, marque na sua agenda e venha orar nesse dia. Também essa semana agora é a semana para quem ainda não iniciou os grupos de movimento de oração e restauração. Comece, procure-nos se você está precisando de ajuda para iniciar. Se você não está em nenhum grupo, comece a pertencer em algum grupo e convide as pessoas para irem até a sua casa para ter esse tempo de oração. No dia 29 tem uma capacitação ministerial para todo mundo que é envolvido no ministério infantil e também para todos aqueles que estão envolvidos na capacitação de líderes de jovens e adolescentes. Lucas capítulo 10, o verso 38 até o 42, uma conversa de Jesus num dia de faxina na casa da dona Marta. Vamos ver o que diz o texto. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se ou sentava-se, aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quero falar com vocês nesta manhã como que a gente pode ter um coração de Maria em um mundo de Marta. Não é uma mensagem católica, apostólica, romana, não, pode ficar tranquila. Mas como que a gente tem esse coração de Maria desse texto no mundo de Marta? Essa é uma casa amada por Jesus. Quando a gente lê os evangelhos, parece que é uma casa de 3 solteiros que vivem, 3 irmãos naquele ambiente. São irmãs daquele homem que faleceu e Jesus ressuscitou, está lembrado dele, chamado Lázaro. E o recado que foi dado a Jesus sobre a enfermidade de Lázaro é: aquele amigo que você ama está doente, está à beira da morte. Havia um acréscimo na informação. Existem muitas pessoas que foram curadas, tocadas por Jesus, mas você não consegue ver essa lembrança das pessoas sobre a enfermidade, nos dando o entendimento que era um amor revelado, um amor que poderia ser percebido pelas pessoas que haviam visto o contato de Jesus com este homem. E quando fala que Jesus entra nessa casa, senta-se no sofá ou senta-se no chão e começa a conversar, também nos mostra que era uma casa visitada por Jesus. Quando ele estava no trajeto, provavelmente essa era a casa que ele colocava no roteiro da viagem, uma parada, para um café, para uma conversa. Se ele precisasse passar a noite de um dia para o outro, provavelmente era o lugar da sua hospedagem, o seu hotel nas suas viagens e na sua locomoção, tocando e visitando pessoas. E ele chega nesse dia de agitação. É o dia da faxina. É o dia que a dona Marta está com o pano na cabeça, com a vassoura, com as cadeiras estão em cima da mesa. Esse dia é um dia difícil para qualquer homem que chega na casa nesse dia. Esse dia a gente tem uma nova mulher cuidando dos afazeres, Ela está cozinhando feijão, mas a cadeira está em cima. Aí a gente chega, se entrar, o chão está molhado, e você pisa no chão molhado, com
provavelmente o rodinho vem em cima de você e você pode levar uma tremenda surra nesse dia. Esse é o dia que as crianças devem sair de casa, é o dia de uma agitação. Então esse é o dia de uma mulher agitada com os afazeres da casa. Essa jornada pesada que a mulher enfrenta de cuidar de uma casa, de torná-la um lugar agradável. Basta a gente saber como que isso é duro, é você ter a ausência da sua esposa durante algumas semanas da sua casa, você vai ver o que ela vai virar, ou a ausência da sua mãe, você vai perceber que tudo foge do lugar. O homem é incapaz, muitas vezes, de pegar uma toalha sem bagunçar todo o guarda-roupa. Então, e é a mulher que vai colocando a coisa em ordem, que deixa o tapete no lugar correto, que se cuida desses detalhes. Então, esse é o dia da agitação. Agora, mais do que isso, Jesus está olhando não só para o dia da faxina, Ele está olhando para a alma dessa mulher, para o coração dela. Ele está dizendo, você anda preocupada, inquieta, não é só com esse serviço, a sua vida está assim. A coisa está borbulhando, Marta. Você está pensando que o problema é que você está olhando para o relógio e está vendo que a faxina não acabará no final desse dia, e você está achando que esse é o seu problema. Mas você tem um coração que anda inquieto e preocupado. O seu problema não é a casa suja, é o seu coração. O seu problema não está sendo as muitas atividades desse dia, está sendo a maneira como você interpreta o serviço, o jeito como você está enxergando a vida. E eu quero te convidar a perceber a beleza de Maria diante de uma situação extremamente difícil de Marta. E você está achando que eu vou condenar a sua irmã, mas eu estou indo na mão contrária, Marta. Eu estou percebendo que a errada dessa casa, quem está tendo um comportamento, e não é um comportamento, um coração errado na interpretação da vida, não é Maria, é você. E o que eu quero lhe dizer com isso? Que a vida nos convida para uma agenda, ou para uma rotina, que lembra muito a rotina de Marta. A nossa segunda-feira é a segunda-feira da preocupação. Nós somos as pessoas que temos a jornada de Marta. Olhamos para o relógio de maneira demasiada. Pisamos no acelerador quando o semáforo bate no amarelo e a gente está a 100 metros ainda, ou a 50 metros. Porque a gente não tem condições de esperar 30 segundos ou 1 minuto o semáforo abrir para a gente. E ele vai abrir, você pode ficar tranquilo, você não precisa ficar desesperado. Porque depois de 1 minuto, ele te permite passar. Nós não temos condições de suportar 3 segundos de distração de quem está à nossa frente, quando o semáforo abre. A gente está ali olhando naquela coisa que o mundo está acabando, o semáforo abre. A pessoa da nossa frente está dando um olhar para o filho, e 3 segundos é o bastante para a gente colocar a mão na buzina e dizer, esse cara não vai andar. O trabalho, provavelmente é esse trabalho de muitos afazeres, onde chega às 6 horas e você não conseguiu concluir. Quando a gente entra para a vida acadêmica, para uma universidade, para estudar, a gente vai perceber que o convite é para a rotina de Marta, de muito serviço, de muita agitação, de muita preocupação e de pouco descanso. E quando a gente lança isso para a nossa agenda religiosa, onde a gente acha que Deus está extremamente ansioso com o nosso serviço, e a gente acha que a gente foi chamado para um serviço e não para uma relação, onde a nossa agenda religiosa é uma agenda de preocupação e de culpa. A gente termina o dia sempre parecendo que a gente está no cheque especial na relação com Deus, a gente está devendo.
Porque parece que a gente não construiu um dia com o Senhor. A gente acha que a gente tinha um dia para fazer um serviço para Deus. Muitas vezes eu vejo o convite à evangelização num processo de gerar culpa nas pessoas. A gente começa a fazer uma matemática de quantas pessoas por segundo, eu já ouvi isso muito, vão para o inferno. E aquilo vai atormentando a gente de tal forma que cada segundo tantas pessoas vão para o inferno, Aí eu vou perdendo o fôlego e falo, Deus me livre. Eu preciso fazer alguma coisa e a gente não consegue ver que uma relação com Deus inunda o nosso coração de amor. E a gente vai caminhando com Deus e na medida que a gente caminha com Deus, desenvolve uma relação, as coisas naturalmente vão acontecendo por infinita graça do Senhor. A sua agenda é uma agenda de Marta, no sentido que é essa proposta que acontece a partir de amanhã. O seu domingo, quem sabe, é um pouco mais tranquilo. A sua maternidade é uma maternidade de Marta, agitada, preocupada. A maneira como nós lidamos com o nosso trabalho é uma realidade de Marta, preocupado, ansioso. A outra coisa, que à medida que a gente vai ficando viciado nessa vida de preocupação, de inquietação, a gente vai condenando a vida de Maria. A gente vai olhando para Maria e dizendo, aí ó, ô Senhor, não está vendo? O Senhor não se importa com essa mulher que senta aos seus pés, enquanto o mundo está numa rota frenética, absurda, está borbulhando, a coisa está pegando fogo e essa mulher na contemplação, olhando para o horizonte, como se estivesse num monastério, olhando como se a vida não estivesse acontecendo. A gente começa a olhar para Maria e dizendo assim, e essa Maria tem hora que é o esposo da gente. A mulher chega e olha e fala, ô, acorda, não é? Pela manhã, quem tem os filhos estudando sabe que a gente acorda como Marta, e o filho da gente está como Maria, e a gente tem que chacoalhar esse menino 3, 4 vezes. A gente tem que ameaçá-lo de deixar em casa, vai chegar atrasado. Eu fui essa semana na reunião do meu filho maior, que começou a estudar de manhã, e aí eles estavam dizendo, se chegar atrasado uma vez ele não assiste a primeira aula, 2 vezes ele não assiste a primeira aula, na terceira vez a gente vai comunicar a vocês para ver o que está acontecendo. Ou seja, o seu filho não pode chegar aqui 1 minuto atrasado. Então a gente acorda pela manhã e não há espaço para Maria em casa. Porque o relógio já está chamando, a hora está chegando. A Cris, eu acho que transporta essa garotada, né? Eu acho essa Marta com essa van de um lado para o outro. E a gente começa a condenar. E a gente vai estabelecendo uma família cansada, uma sociedade de cansaço começa a ser construída. A mente cansada, os olhos cansados. Você vai me escutando, e se eu ultrapassar, quem sabe um tempo, se o meu tom de voz começar a ser mais devagar do que você vai quase que dormindo. A minha fala passa a ser uma fala de ninar para você, porque você está cansado. Esposas cansadas, casamentos cansados, filhos cansados. Eu percebo como a rotina do meu filho é muito diferente da minha. Ele brinca menos do que eu, ele tem mais atividades do que eu. A pressão sobre ele é muito maior do que eu tinha quando eu tinha a idade dele. É uma infância cansada. Uma infância que chega em casa e ele demora para sair do carro. Porque ele precisa se recompor da agenda que ele teve durante o dia, enquanto ia e vinha. E aí a gente começa a condenar, porque é um absurdo a gente ligar para alguém e falar, e aí? Fala, não estou fazendo nada. Não parece? É
É uma ofensa se alguém ligar um pouquinho mais tarde e perguntar para você, estava dormindo? Você fala o quê? Está me chamando de vagabundo? Não é? A gente gosta de falar que a gente dorme tarde e acorda cedo. Que a gente não tem o direito de sentar no sofá e descansar. Ao mesmo tempo que a nossa rotina de Marta, também a gente condena a vida de Maria. Ou isso não acontece com vocês? Você não está condenando a agenda de Maria, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Não quer dizer também que a gente deve ter 6 dias de Maria e um de Marta, né? Também aí é um outro absurdo. Quem sabe é um assunto para outro dia. Quem sabe aqui pode sair gente aqui com a situação seguinte, agora eu posso folgar, né? Mas não é bem isso a conversa, não. Vou ficar bem tranquilo que o mundo não vai deixar você folgar. Pode ficar tranquilo. Então, ao mesmo tempo que é esse convite, essa condenação, agora o terceiro ponto é que daí a gente começa a transformar a rotina da nossa vida, a rotina comum, em pecado. Trabalhar é pecado? Não, mas pode se tornar. Lazer é pecado? Não, mas você pode torná-lo. Você corrompe a natureza das coisas. Sexo é pecado? Não, mas você pode torná-lo. Brincar é pecado? Não, mas você pode tornar a brincadeira em pecado. Comer é pecado? Não, mas você pode transformar a sua refeição em pecado. Você corrompe a natureza das coisas. Ontem eu estava lendo o livro do C.S. Lewis, que é A Carta de um Diabo para o Seu Aprendiz. E ele estava... A ideia era de uma pessoa com uma vida extremamente em ordem, toda organizada, tudo no seu devido lugar, aquele quebra-cabeça profundamente encaixado. E ele estava dizendo o seguinte: corrompa a vida dessa pessoa, a natureza das coisas. Transforme o trabalho dessa pessoa num pecado. Transforme a relação dele com os seus filhos num pecado. Isso não é, mas você pode corromper. Então a gente vai corrompendo tanto o nosso cansaço quanto o nosso trabalho, a nossa agenda, e a gente começa a transformar atividades que deveriam ser para a glória de Deus em pecado. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, você quer comendo, quer bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, você deve fazer isso para a glória de Deus. Então, quando você não trabalha para a glória de Deus, você corrompeu a natureza e você pode estar transformando o seu trabalho, a sua agenda em pecado. O seu ministério, se você permitir com que ele seja corrompido por uma natureza que não é aquela que o Senhor quer que tenha, você pode transformar isso, essa prática ministerial, em pecado. Então o mundo nos convida para a agenda de Marta, condenamos a agenda de Maria e transformamos atividades comuns, santas, sagradas e belas em pecado, porque a gente não tem a disposição certa no coração para viver essas realidades. E aí Jesus entra em cena. É onde o Evangelho responde essas coisas. Como Jesus interpreta essas duas realidades. Como Jesus nos permite ver esses pontos. Jesus condena a inquietação e a preocupação e a ansiedade. Jesus condena a vida inquieta, ansiosa e preocupada. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Como Jesus pode estar vendo a sua agenda, a sua vida, o seu casamento cansado, a sua maternidade cansada, a sua paternidade esgotada. Ele condena uma igreja preocupada, inquieta com muitas coisas. Ele condena uma igreja ansiosa
tomada pela numerolatria, onde os números se tornam um ídolo e a gente vive correndo atrás disso. Ele condena a sua preocupação demasiada com o futuro. Ele condena esse planejamento prévio, achando que você tem condições de dar segurança para si mesmo no amanhã. Ele condena esse sofrimento demasiado por uma realidade que não aconteceu. Podemos colocar os nossos nomes aqui, não é? Júnior. Anda inquieto e está te preocupando com muitas coisas, meu amigo. Coloque o seu nome. Por que você está inquieto? Por que você está preocupado? Por que você não descansa nele? Por que você não aprende a sentar-se aos seus pés? Por que você não experimenta ouvir dele? Por que você não se permite ser sondado por ele? Por que você não se permite ser observado? Por que você não deixa ele olhar o seu coração? Por que você está fazendo da sua inquietação, da sua preocupação e da sua serviço demasiado a fuga, para não ser sondado, trabalhado e deixar com que áreas da sua vida sejam trabalhadas, áreas que o Senhor está condenando, áreas que precisam de mudança? Essa conversa é uma conversa dura, difícil, a conversa da oração, que a gente foge. Não tem assunto que a gente foge, que a gente vai prolongando. Não tem conversa que a gente não quer ter. Você nunca teve isso? Sua esposa nunca te deu uma enquadrada, você falou e pegou. E você fala, não, agora não, a gente conversa depois. Nunca tocou seu telefone e você olha que olhou o número e falou, não vou atender, não quero isso agora. É essa conversa que ele está chamando. Por que você não senta para ouvi-lo? Sabe por quê? Porque o olhar dele vai dizer que você precisa ter um comportamento diferente. Maria está tendo um olhar e um cuidado do Senhor. Quem sabe a fuga de Marta é porque ela sabe que o olhar dele e a fala dele vai dizer que ela está vivendo de forma equivocada. E somente Jesus tem autoridade para nos dizer essas coisas. Porque ao mesmo tempo que ele denuncia o nosso comportamento, ele se responsabiliza em mudar quem a gente é e o que a gente está fazendo. Ele não denuncia e te joga para o lado dizendo, agora se vira com os seus problemas. Ele olha e condena, mas ele também ao mesmo tempo se responsabiliza em agir em nós e através de nós para provocar as mudanças necessárias que estamos passando ou vivendo. E aí no verso 42, ele vai dizer o que é importante. Somente uma coisa importa, ou somente uma coisa é necessária. E o que é isso? Um dia um filho perguntou para o pai dele, pai, o que é importante na vida? Os filhos de vez em quando eles se tornam filósofos, né? Ele tem uma idade assim, o meu menor está nessa fase, ele fica perguntando onde Deus mora, ele fica com as questões assim, umas perguntas que eu não sei de onde ele tira, né? Como que a gente respira, ele fica com as perguntas, eu falo, filho, não faz isso não. Como que eu vejo Deus? Eu falo, eu estou tentando também, já faz muito tempo, eu só estou sentindo. Mas é pergunta difícil, né? Se o meu pai, se o avô dele já viu Deus, já encontrou, se ele está num ambiente onde ele consegue perceber que Deus existe, então ele está fazendo essas perguntas. A vovó já conseguiu ver o que a gente não conseguiu ver, papai? Fala o que? Deus? Eu falo, não sei também, meu filho. A gente faz tentando. E aí um filho pergunta para o pai, pai, o que é importante? E o pai
Ele olha para o filho e fala assim: filho, importante é aquilo que você não consegue pegar. Tudo que você pega não é importante. Agora, aquilo que você não consegue pegar. Quem consegue pegar amor? Você consegue? Já pegou amor, já foi para a feira e comprou 3 quilos de amor. Não é sazon, é amor. Já comprou? Já foi para a feira? Mano, se algum dia comprou 5 quilos de paz? Não dá. Já conseguiu pegar a misericórdia? Você já conseguiu ter nas suas mãos o perdão? E o pai responde: importante é aquilo que a gente não consegue pegar. O carro você consegue pegar, toca, então ele não é tão importante, meu amigo. A sua casa construída, ela tem um grau de importância, mas você consegue pegar, né? Você toca nela. Porque mais importante do que a casa que você construiu é a família que está crescendo nela. Não adianta a casa ter parede, ter teto, ter chão, e não ter família. Não ter comunhão, não ter refeição. Não ter afeto, não ter carinho. O carro é importante, lógico que é, mas se ele é objeto de idolatria, se ele tomou seu coração, perdeu o significado. O dinheiro é uma coisa importante na vida, mas fique tranquilo, que muitas pessoas já passaram pela vida e elas começaram e terminaram, e elas conseguiram sobreviver ao massacre financeiro diário que nós estamos enfrentando. E ele só é importante se ele cumprir um fim, uma finalidade. A glória de Deus é importante, muito, e você consegue pegá-la? Não. Então é para isso que a gente vive, é para essa glória, para essa finalidade, para esse fim que a gente existe. A gente, como Marta, precisa entender o que Maria está entendendo, o que é importante na vida. Enquanto a gente não compreende a importância, a gente vive essa preocupação demasiada. Esse coração de Marta. E para a gente orar, Jesus termina dizendo que essa mulher chamada Maria escolhe a boa parte. Que boa parte é essa? É o encontro. Não existe nada mais belo do que o encontro. Ela me encontrou. Ela se encontrou. E nós nos encontramos. O que está acontecendo, eu não estou vendo Jesus falando um sermão. Ele está ensinando, mas é uma conversa. Ele está falando da beleza do encontro. Primeiro, do encontro da gente com o nosso coração. Encontro com a nossa alma. Essa conversa que a gente tem que ter com o coração da gente, esse encontro nosso. Essa semana, se você ler o Salmo, você vai ver o salmista conversando com o coração dele. Ó minha alma, por que você está abatida? Ó meu coração, por que você te perturbas dentro de mim? Ó meu coração, por que você anda preocupado? Espera em Deus, meu coração. Confia nele. Esse encontro com a gente. Esse encontro para dentro. Mas também é um encontro com o filho. Mas quanto tempo que você não encontra seu filho? Não estou falando de esbarrar o seu filho. Eu estou falando de encontrar o filho. De olhar no olho. Quem sabe a agenda está sendo a agenda de Maria, de Marta, de forma tão intensa que a gente parou de encontrar. É
A cada piscada de olho ele cresce alguns centímetros, daqui a pouco vocês se esbarram pela vida, mas vocês não se encontram no coração mais. Faz quanto tempo você não encontra a sua esposa, o seu esposo? Que vocês não sentam para o encontro. Mas o que a gente vai conversar? Precisa ter pauta? Precisa ter assunto? Mas quanto tempo que não tem um encontro na mesa, na casa de vocês? Estamos mergulhados nos nossos celulares. Estamos tomados pelos encontros líquidos e virtuais. Conversamos com centenas de pessoas que estão a quilômetros da gente e não mais encontramos as pessoas reais que estão diante da gente. Há quanto tempo você não encontra o seu pai, a sua mãe? Eles estão longe, mas tem telefone. Esses encontros significativos de afeto, eles se perderam. Marta, você não percebeu que a beleza e o que eu quero promover nesse dia, nessa casa, não é um mutirão para faxina, é um encontro onde os corações serão limpos. A faxina, Marta, não é o chão limpo. A faxina é na alma. Isso só pode ser promovido a partir do encontro. Maria entendeu que eu entrei nessa casa para a gente se encontrar. Você está achando que eu estou preocupado com as coisas fora de lugar, com a louça para lavar? Eu estou preocupado é que a sua alma perdeu a geografia exata. O que me preocupa, Marta, não é o copo sujo, é o coração que não consegue mais ser penetrado pelo meu olhar. Há quanto tempo a gente não se encontra? Há quanto tempo a comunidade não é um ambiente do encontro? Que deve nos promover a estar aqui numa manhã como essa, no domingo à noite, na terça-feira, é a possibilidade da gente se ver. Primeiro ver o coração, ver a gente e ver o Senhor. A gente está parando de se encontrar. É uma sociedade dos esbarrões. De filhos que se esbarram nos seus pais, de amigos que se esbarram pela vida, de casamentos que se esbarram numa cama por 15, 20 minutos para ter um alívio de prazer, mas não se esbarram mais pela manhã, no dia a dia, ou não se encontram melhor. Casamento virou um esbarrão de prazer por 15 minutos. Marta, você precisa se encontrar. Se encontrar comigo. Sentar aos meus pés e ouvir o que eu estou te falando. Dá para parar? Dá para repensar a sua vida? Dá para refazer algumas coisas? O Evangelho é a proposta do Senhor para a gente, para harmonizar a nossa história, para colocar as coisas no devido lugar. Eu quero que cada vez mais a história de Marta venha diminuir na sua vida. Que você aprenda a viver como Maria. Que
Que você aprenda a se encontrar com as pessoas queridas da sua casa, assim como Maria desejou um encontro com o Mestre. Que você deseje os encontros com os seus amigos, assim como Maria desejou se encontrar com Jesus. Que você deseje o encontro com o seu casamento, nessa relação, assim como Maria se encontrou com ele. E acima de tudo, que a gente se encontre com Jesus, assim como ela se encontrou. Que a gente aprenda a sossegar a alma. Como diz o salmista no Salmo 131, é isso, né, Rubens? Como uma criança aquietou-se no colo da sua mãe, assim, ele fez sossegar a sua alma diante do Eterno. Pare de educar esse filho, essa filha, a partir da perspectiva de Marta. Paremos de fazer igreja a partir do entendimento de Marta. Paremos de pensar em ministérios a partir do entendimento de Marta. E sejamos homens e mulheres que estão sentados aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, entregando nossa vida a Ele. Amém?